Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Clisdes Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos ler, com a mediação do professor, leitura compartilhada, textos que circulam em meios impressos na nossa aula de língua portuguesa. Preparado? Então embarque comigo na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Na nossa aula de hoje, vamos fazer leitura de textos que circulam em meios impressos. Mas afinal, o que são os meios impressos? Você sabe? Os meios impressos também podem ser chamados de mídia impressa ou mídia offline. É um meio de comunicação tradicional e se refere a materiais que são impressos em gráficas ou em locais específicos. Com certeza, perto da sua casa, deve ter algum lugar onde é possível fazer a cópia de documentos e livros utilizando uma máquina chamada impressora. Lembrou? Com essa máquina poderosa, nós também podemos escrever textos em programas de edição de textos e imprimi-los. Hoje, os meios impressos são utilizados por todos nós, sejam eles documentos, revistas, jornais, livros, panfletos, cartazes, entre outros. Eles podem ser encontrados por toda a parte. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Como será que os homens das cavernas faziam para registrar os acontecimentos? Eles utilizavam os desenhos chamados de pinturas ou arte rupestre. Você sabe o que é isso? A arte rupestre é o nome dado às gravuras feitas em abrigos, cavernas, paredes, tetos rochosos e também em superfícies rochosas ao ar livre. As mais antigas foram datadas do período Paleolítico Superior, 40.000 a.C., gravadas em lugares protegidos pelas ações da natureza. Por meio desses desenhos, os povos daquela época contavam e registravam fatos como guerras e caçadas. Com o passar do tempo, o ser humano foi aprimorando a sua forma de se comunicar até chegar no que temos hoje, que é através da escrita. Você já parou para pensar se a pintura rupestre fosse utilizada até hoje? Ia ser bem complicado, não é verdade? Por isso, a leitura e a escrita são tão importantes para a humanidade, pois é por meio delas que conseguimos nos comunicar e registrar a nossa história. Vamos ver um exemplo de mídia impressa e mídia digital? Aqui nas minhas mãos eu tenho, olha só, esse jornal, que é da Prefeitura e CEMED. Ele vai aparecer aí na sua telinha. Essa é uma das matérias que estão aqui nesse jornal. Vamos ler a manchete dessa notícia? CEMED Manaus promove primeira estação de escritor com alunos da DDZ Sul. Observe que aqui no jornal o texto da matéria foi escrito em colunas, como se fossem blocos. Vamos ver essa mesma matéria, porém, no site da CEMED? Assim como no jornal impresso, o digital também apresenta um título logo no início da página. Porém, observe que o texto não é dividido em colunas, como no jornal impresso. Viu só duas notícias, uma em mídia impressa e outra em mídia digital. As mídias digitais são as que encontramos em sites, blogs, redes sociais, entre outras. Ou seja, os textos que circulam em meios digitais são aqueles que você acessa pelo seu celular, notebook, tablet ou outros dispositivos eletrônicos. E os textos impressos são aqueles que você consegue visualizar em algum tipo de papel, como esse jornal aqui. Agora que você já viu a diferença entre os textos impressos e digitais, na aula de hoje vamos ler um texto que circula em meio impresso. Quer dizer, eu vou ler aqui esse livro chamado Adélia e você vai ver aí na sua tela em formato digital. O nome do livro que vamos explorar hoje é Adélia, do autor Jean-Claude Alphen, editora Pulo do Gato. Primeiro vamos observar a capa. O que você está vendo? O nome desse livro é Adélia. Por que será que ele se chama assim? Quem será essa tal de Adélia? Vamos começar a leitura? A história começa assim. Observe a imagem. Adélia morava em uma casa no campo. Durante o dia, Adélia brincava com seus irmãos. Mas à noite, quando todos estavam dormindo, acontecia algo bem estranho. O que será que vai acontecer?
Observe as imagens. A cada livro que escolhia, a Adélia sempre acreditava que estava lendo a melhor história da sua vida. Antes do amanhecer, ela colocava tudo no lugar e saía silenciosamente da biblioteca. Mas durante o dia, sentia um pouco de sono. Era assim que a Adélia passava todas as suas noites, até que em uma madrugada... O que aconteceu? Oi, o que você está lendo? É o meu preferido também, disse Eveline. Foi a partir daquela noite que Adélia e Eveline se tornaram amigas. Amigas para sempre. Ninguém ainda havia descoberto o segredo das duas. Até a noite. E aí, gostou do nosso livro? Muito lindinho, não é? E para a nossa interpretação de hoje, eu trouxe um instrumento bem legal, que é esse dado aqui. Nele, temos as seguintes perguntas. Meu personagem preferido foi. A parte da história que mais gostei ou não gostei foi. Eu mudaria na história. Achei engraçado quando. Não sabia que. Quando comecei a ler, acreditava que. Mas, além do dado de perguntas, teremos uma participação especial da professora Gabriela Drummond. Você e a nossa convidada de hoje, que estava aqui no estúdio do Centedes lendo a história junto com a gente, irão responder as perguntas do dado. Vamos lá? Você responde aí na sua casa e ela vai responder aqui. Vamos começar jogando o dado. Meu personagem preferido foi, deixa eu pensar, a Adélia! Muito bem, joga o dado de novo agora. Vamos De ver. novo? Ah, Não repetiu a pode, pergunta, né? então joga de novo. Ih, Só tá caindo essa pergunta, gente. Vai de novo. Ah, essa é outra pergunta agora. achei engraçado quando E aí? a Adélia passava o dia dormindo. Ah, é porque ela passava a noite lendo livros, não é verdade? Mas você aí de casa, dorme o dia todo. Ai, 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 hein? Vamos para outra pergunta. Eu mudaria na história. E aí, Gabi, o que você mudaria na história? Olha, você que assistiu a aula da professora Clígis, prestou atenção que a Adélia, ela dormia o dia todo? Eu mudaria isso. E você aí de casa, o que você mudaria? Responde aí na sua casa. Vai, agora mais uma pergunta. E novamente essa pergunta. Eu achei engraçado quando. Vamos ver outra pergunta. Outra pergunta agora, hein? Olha só! Não sabia O que você não sabia que você descobriu na história? que a Adélia era um porco. Incrível, não é? Ah, quando eu li também essa história, eu pensei que a Adélia era a menina, mas quando a gente lê a história, a gente descobre que é o porquinho. Muito obrigada, Gabi, pela participação. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês aí de casa também. Para dar continuidade à nossa aula, vamos responder algumas perguntas sobre o livro que lemos hoje. Primeiro, o que a Adélia fazia à noite quando todos estavam dormindo? E aí, você se lembra o que ela fazia à noite, quando todos estavam dormindo? Entrava em casa e procurava um livro para ler. Muito bem! Vamos ver a segunda pergunta. Na sua opinião, por que a Adélia visitava a biblioteca apenas à noite? E aí, você sabe me dizer por que a Adélia visitava a biblioteca apenas no horário noturno? Para que ninguém a visse, não é verdade? Ela entrava bem quietinha. Vamos ver a próxima pergunta? Por que a Adélia sentia sono durante o dia?
E aí, você sabe por que a Adélia sentia tanto sono durante o dia? Porque passava a noite lendo livros. Muito bem! Vamos para a próxima pergunta. O que tornou Adélia e Eveline amigas para sempre? E aí, o que foi que fez com que elas virassem amigas? Isso mesmo, o mesmo gosto pela leitura. Muito bem! Você percebeu que esse livro tinha texto e muita leitura de imagens? Vamos rever essa história, mas vamos apenas observar as imagens, tudo bem? Vamos começar pela capa. Temos o título do livro, Adélia, bem grande, e a imagem de uma menina e um porquinho sentados vendo o livro. Confesso que a princípio eu achava que Adélia era o nome da menina, mas já vimos que não, que Adélia é a porquinha. Você percebeu que as ilustrações são todas em preto e branco? Aqui na capa, por exemplo, temos alguns elementos na cor rosa, a porquinha, o rosado no rosto da Eveline e o chão. As letras do nome Adélia também são cor-de-rosa. Você notou isso? Aqui no início do livro diz, Adélia morava em uma casa no campo. Nessa parte do texto, eu pensava que a Adélia era a menina na janela, mas na verdade era a porquinha que também aparece ali na outra casinha. Você está vendo? Aqui nessa parte do livro diz assim, mas à noite, quando todos estavam dormindo, acontecia algo bem estranho. Observe a imagem. Quando nós fizemos a primeira leitura, você percebeu alguma coisa estranha acontecendo? Isso mesmo, se você observar bem, na casinha do porquinho, tem um bracinho de um porquinho saindo pela porta. Você está vendo? Ele está abrindo a porta, muito bem. E então, a porquinha sai da sua casinha e vai caminhando em direção aonde? Você está vendo? Em direção à casa, não é verdade? Vai chegando cada vez mais perto. E ela passa pelo buraquinho onde passa o cachorro, não é? Na porta e entra. E vai caminhando. Aparentemente, ela entra com cuidado ou ela entra rápido? O que você acha? Ela está entrando na casa confiante ou com cuidado? Ela parece tomar bastante cuidado. Parece até que não faz barulho. Dá a impressão que está tudo silencioso. E aqui nessa imagem, você consegue perceber que a porquinha está roncando, fazendo oink, oink. Você viu? Ela saiu roncando. O que será que ela falou? Muito bem, e ela chegou no seu destino, que era o quê? A biblioteca. E ela parece estar procurando alguma coisa, hein? Até que ela encontrou. E nesse momento nós descobrimos que o nome da porquinha era Adélia, por causa dessa parte do texto que diz assim, a cada livro que escolhia, Adélia sempre acreditava que estava lendo a melhor história da sua vida. Aqui nessa imagem nós podemos perceber que temos duas gravuras coloridas. Você percebeu? Olha só, temos a porquinha, que é a cor de rosa, e nós temos a lâmpada que está aparentemente acesa. Que cor é a lâmpada? Você está vendo aí na sua casa? Ela é verde, não é verdade? A luz estava acesa, mas não tinha ninguém na biblioteca. Quem será que esqueceu de apagar a luz? Será que alguém já sabia que a Adélia visitava a biblioteca? Será que deixaram a luz acesa para ela? Ou será que alguém visitava a biblioteca antes de Adélia? Então a Adélia saía, deixava tudo arrumadinho para ninguém perceber que ela tinha visitado a biblioteca. Você está vendo? E passava o dia com muito sono, não é verdade? Nessa outra cena, observe que continua tudo preto e branco, menos a porquinha e a tiara da Eveline. Você está vendo que a tiara da criança está bem coloridinha, azul e rosa? Aqui a Eveline faz uma pergunta para a Adélia. Oi, o que você está lendo? É o meu preferido também. E a porquinha responde, mas ela responde como? Roncando, não é verdade? Oink, oink, oink. Será que elas conseguem conversar?
Será que a Eveline entende o que a Adélia diz? E elas viraram muito amigas. Tão amigas, nessa cena aqui você consegue perceber que a Adélia está usando a tiara da Eveline? Observe bem o que elas estão fazendo. Nessa última cena, nós podemos ver que outros animais descobriram a biblioteca também. De onde será que eles vieram? E o que aconteceu na cena final? O que está acontecendo nessa cena? Viu como o livro não se faz apenas com palavras? Você também pode fazer a leitura das imagens e imaginar o que o autor e o ilustrador pretendiam com aquela cena. Imaginar o que pode ter acontecido depois do final da história. Os livros nos fazem refletir, imaginar e criar várias possibilidades na nossa cabeça. Agora pense comigo, já pensou se não existissem os materiais impressos e os livros, panfletos, cartazes e todas as outras mídias impressas precisassem ser feitas de forma manuscrita? Ia dar o maior trabalhão e ia ser inviável. Com a impressão, a confecção de materiais escritos ficou muito mais fácil e rápida. Dessa forma, hoje as notícias, as informações e a comunicação entre as pessoas acontecem com muito mais rapidez. Podemos dizer até que a informação está a um clique de distância, não é mesmo? Pensando nisso, antes de começar nossas atividades de hoje, vamos identificar meios impressos e meios digitais? Observe as imagens e escreva se é um texto que está sendo acessado em meio digital ou meio impresso. Vamos começar? Na primeira imagem, nós temos duas crianças e um notebook. Na segunda imagem, nós temos várias revistas. Na terceira imagem, nós temos dois garotos e um tablet. Na quarta imagem, nós temos um garoto vendo um livro. Na quinta imagem, nós temos dois garotos olhando um jornal. E na sexta imagem, nós temos um bebê com um celular na mão. Vamos dizer se esse meio é um meio digital ou se é um meio impresso. Vamos lá? Na primeira imagem das duas crianças com o notebook, é um meio digital ou é um meio impresso? Muito bem, é um meio digital. Na segunda imagem, você está vendo muitas revistas. É um meio digital ou é um meio impresso? Isso mesmo, é um meio impresso. Na terceira imagem, nós temos duas crianças e um tablet. É um meio digital ou é um meio impresso? Muito bem, é um meio digital. Na quarta imagem, nós temos um garoto lendo um livro. O livro é um meio digital ou é um meio impresso? Exatamente, é um meio impresso. Na quinta imagem, nós temos dois garotos lendo um jornal. O jornal é um meio impresso ou é um meio digital? Exatamente, é um meio impresso. E por último, nós temos a imagem de um bebê e um celular. O celular é um meio digital ou é um meio impresso? É um meio digital. Isso aí, você entendeu direitinho. Parabéns! Agora que aprendemos tudo isso sobre os textos que circulam em meios impressos e digitais, precisamos exercitar tudo o que aprendemos hoje na nossa hora da atividade. Atividade 1. Observe as imagens abaixo e circule apenas os textos em meios impressos. Vamos lá, nós temos a imagem do jornal, nós temos a imagem de um celular, nós temos a imagem de uma revista, nós temos a imagem de um tablet, nós temos a imagem de livros, nós temos a imagem de um panfleto no bolso de alguém. Vamos circular apenas os meios impressos, tudo bem? O jornal é um meio impresso ou é um meio digital? É um meio impresso, então nós vamos circular. O celular é um meio impresso ou é um meio digital? É um meio digital, então nós não vamos circular. A revista é um meio impresso ou é um meio digital? É um meio impresso, então nós vamos circular lá. O tablet é um meio digital ou é um meio impresso? É um meio digital, então nós não vamos circular, nós estamos circulando apenas os impressos.
Livros são meios digitais ou são meios impressos? São meios impressos, então nós vamos circular muito bem. E o panfleto é um meio digital ou é um meio impresso? O panfleto também é impresso, então nós também vamos circular. Muito bem, vamos para a atividade 2? Atividade 2. Como eram chamadas as pinturas feitas nas cavernas? Vamos ver as alternativas? Alternativa A, pinturas em guache. Alternativa B, pinturas rupestres. Alternativa C, pintura em tela. E aí, qual das alternativas está correta? Muito bem, alternativa B, pinturas rupestres. Vamos para a atividade 3? Observe as imagens abaixo e marque um X naquela que representa um texto em meio digital. Na primeira imagem, nós temos um jornal e na segunda imagem, nós temos um notebook acessando um site. E aí, qual delas representa um texto em meio digital? Muito bem, a segunda imagem do notebook acessando um site. Parabéns! Você foi muito bem nas nossas atividades. Nossa aula está quase chegando ao fim, mas antes de me despedir de você, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, vimos um pouco da importância dos textos impressos para a informação e comunicação da humanidade. Lemos e interpretamos o livro Adélia, do autor Jean-Claude Alphen, editora Pulo do Gato. Recebemos a visita da professora Gabriela Drummond, que brincou com a gente com o dado de perguntas sobre o livro. Observamos as imagens do livro, fizemos a diferenciação de meios impressos e digitais, respondemos nossas atividades e a nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Aguardo você aqui na próxima aula de língua portuguesa do Aprender Além da Escola. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é... Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Iremos começar nossa aula, que será sobre as possibilidades de acontecer algo, nas quais essas possibilidades são classificadas como pouco provável, muito provável, improvável e impossíveis. Então, vamos entender o que quer dizer cada termo desses, junto com a Tainá e o Antônio. E é assim entender a diferença entre cada um, pois apesar dos termos serem bem parecidos, cada um tem seu significado e momento correto para ser usado. Pouco provável é quando as possibilidades são difíceis de acontecer. Já muito prováveis é quando as possibilidades são fáceis de acontecer. Improváveis é quando há possibilidades que não ocorra tal situação, porém isso não é impossível. E impossível é quando não há possibilidade alguma de tal situação acontecer. A todo momento, nos deparamos com situações de estimativa. Isso mesmo,
estimamos situações nas quais não temos precisão sobre qual será o resultado de uma situação ou se o fato pode ou não acontecer. No entanto, temos ideias aleatórias ou podemos prever as possibilidades que podem ser muito prováveis, pouco prováveis, impossíveis ou improváveis de acontecer. Pensar de forma aleatória em que não sabemos qual resultado nos ajuda a entender as possibilidades de acertar ou nos aproximarmos do resultado de um fato. Olha essa situação. Antônio, Tainá e Zilda estão brincando de dados. Sabendo que cada um deles tem direito a uma jogada, então, é mais provável que saia o número 6? Pode sair até o número 6, pois é uma das possibilidades de números que temos em um dado. É pouco provável que saia o número 4? Sim, pois um dado tem 6 lados, então cair em um número específico é pouco provável. É improvável que saia o número 1? Não, não é improvável, pois o número 1 é uma das possibilidades existentes nos dados. E aí, é impossível que saia o número 7? Sim, é impossível, pois um dado tem apenas 6 lados. Vamos a outra situação. Minha prima tem o costume de não beber água, você acredita nisso? A fim de ajudá-la, pensei em fazer um jogo com ela durante as nossas férias, pois é quando nós estaríamos juntas. Sempre que ela sentisse sede, nós iríamos usar uma roleta e ela deveria beber onde a seta parasse. Teríamos lá 3 opções e nelas estaria assinalada a opção água e um espaço onde estaria o suco. Vamos lá girar a roleta. E aí, qual é a bebida que é muito provável sair? É a água, pois ela está presente em 3 dos 4 espaços presentes na roleta. Qual a bebida é pouco provável sair? Sim, é o suco, pois nos 4 espaços presentes na roleta, apenas um tem suco escrito. Os 3 demais estão com a opção de água. Observando a roleta, ela teria possibilidade de tomar refrigerante? Seria impossível, né? A possibilidade de ela tomar refrigerante, pois não tem essa opção na roleta. Portanto, seria muito provável que minha prima tomasse água. A bebida, que seria pouco provável de sair porque só tinha uma opção, seria o suco. E seria impossível minha prima tomar refrigerante, pois eu fui esperta e não coloquei essa opção na roleta. Por quê? Afinal, faz mal para a saúde, não é mesmo? Eu fui esperta. Gabriel, Miguel e Rafael estavam estudando na escola sobre a ideia de aleatório em situações do cotidiano, em situações do dia a dia. E foi aí que resolveram usar suas bolinhas de gude para treinar o que tinham aprendido na escola. Gabriel tem bolinhas azuis, Miguel tem bolinhas vermelhas e Rafael tem bolinhas amarelas. Começaram a brincar e viram que seria improvável que eles não se divertissem. Afinal, é uma das suas brincadeiras preferidas, a não ser que acontecesse alguma coisa que atrapalhasse suas brincadeiras. Então, seria muito provável que eles se divertissem brincando com as bolinhas de gude. Se juntos têm bolinhas de gude das cores azuis,
vermelhas e amarela? Seria pouco provável, muito provável, improvável ou impossível que eles brincassem com bolinhas verdes? Seria impossível, né? Pois eles não tinham bolinhas verdes. Nenhum dos meninos tinha essa cor de bolinha de gude. Lá estão os três brincando. Seria pouco provável, muito provável, improvável ou impossível que eles misturassem suas bolinhas de gude? Seria pouco provável, é claro, pois somente se eles brincassem separados, cada um em um lugar, eles conseguiriam não misturar suas bolinhas de gude. Outra situação do cotidiano que podemos analisar em situações aleatórias é durante os jogos. Pensando nisso, vamos analisar um jogo de basquete. Pedro e Cauã costumam jogar basquete juntos, competindo entre si. Quando a bola é arremessada à cesta, pode ser que ela caia dentro ou fora. Portanto, essa ação de jogar a bola e marcar ponto é uma situação que não temos como prever. Mas é possível que os meninos consigam fazer cestas durante o jogo? Sim, é muito provável que eles façam cestas, já que basquete é um jogo que eles costumam jogar juntos e seria improvável que eles não marcassem pontos. Se eles estão fazendo uma disputa, seria pouco provável ou impossível que eles fizessem a mesma pontuação? É pouco provável, pois se eles estão disputando, um tem que marcar mais pontos que o outro, para assim sabermos quem ganhou o jogo. E se eles estiverem jogando por muito tempo sem anotar ou se preocupando com quantos pontos cada um está fazendo, seria pouco provável, muito provável, improvável ou impossível que eles soubessem suas respectivas pontuações. Sim, seria impossível, pois com certeza eles já teriam esquecido, afinal, ambos estavam muito agitados e preocupados com o jogo. Agora, vamos analisar uma situação do cotidiano, que podemos estar observando situações aleatórias, que é em um jogo da velha. Você conhece as regras do jogo da velha? Já brincou? Provavelmente sim. Temos aqui um jogo da velha. É possível jogar esse jogo individualmente? Não, não é, né? É impossível jogar esse jogo sozinho. Afinal, ele é uma disputa de duplas. Para esse jogo ter início, precisamos decidir quem vai ser o primeiro a começar. Para isso, utilizamos o par e o ímpar para fazer essa decisão. Então, é pouco provável, provável, muito provável ou impossível de acontecer de um número ser par e ímpar ao mesmo tempo? É impossível, né? Pois o número ou ele é par ou ele é ímpar. E onde podemos jogar esse jogo? É pouco provável, provável, muito provável ou impossível que esse jogo seja jogado online, na internet? É pouco provável, pois esse jogo é jogado geralmente usando uma folha de papel com algo que nós podemos escrever. Usamos para fazer a marcação no jogo um X e um círculo. Então, para jogá-lo, conseguimos organizar a partida colocando um símbolo ao lado do outro. É pouco provável, provável,
muito provável ou impossível? É muito provável, né? Pois esse é o objetivo do jogo da velha. Pode acontecer de nenhum jogador ganhar o jogo? Sim, é improvável, mas pode acontecer. Isso vai depender da experiência dos jogadores e da estratégia de jogo que ambos estejam usando na partida. Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos nossos conhecimentos sobre tudo que aprendemos hoje. Então, venha comigo para a sua hora da atividade. Atividade 1. Eric tem um álbum de figurinhas e para completá-lo precisa de 8 figurinhas. Então, comprou essa quantidade. Mas sabe-se que, como vêm embaladas as figurinhas, você não tem como escolhê-las. E por isso, geralmente, as figurinhas acabam vindo repetidas. É pouco provável, provável, muito provável ou impossível que ele consiga completar seu álbum de figurinhas comprando apenas 8 figurinhas. E aí? Nessa situação, é pouco provável, provável, muito provável ou impossível? E aí? O que você responderia? Me diga aí, quem marcou a letra A? Acertou! Muito bem! Bastava prestar atenção, né, que você conseguia responder essa atividade. Agora nós vamos para a atividade 2 e você também vai ter que prestar muita atenção para poder respondê-la. Atividade 2. Tem um baú que está fechado há anos, mas preciso abri-lo para ver se acho umas coisas. Lembrei que tenho 3 chaves e uma dessas abre-o. Só não lembro qual delas. Então, a possibilidade de abri-lo é pouco provável, provável, muito provável ou impossível que eu consiga abrir esse baú. E aí? Letra A, pouco provável. Letra B, provável. Letra C, muito provável. Ou letra D, impossível. E aí, escutando essa atividade, qual letra você marcaria? E aí, quem marcou a letra B? Acertou! Muito bem! Você prestou atenção mesmo, hein? Gostei de ver sua participação nas nossas atividades. Agora, querido aluno, chegou a hora de relembrarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa hora da revisão. A todo momento, nos deparamos com situações de estimativa. Estimamos situações nas quais não temos precisão sobre qual será o resultado de uma situação ou se o fato pode ou não acontecer. No entanto, temos ideias aleatórias ou podemos prever as possibilidades que são muito prováveis, pouco prováveis, impossíveis ou improváveis de acontecer. Pensar de forma aleatória em que não sabemos qual será o resultado nos ajuda a entender as possibilidades de acertar ou nos aproximarmos de um resultado de um fato. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula, viu? Um beijo. Tchau, tchau.